Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Banda larga virou item essencial, mas um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil é justamente a qualidade das conexões. Infelizmente, estamos longe dos melhores lugares do mundo para usar a internet. E para completar, ainda há muita desinformação sobre o assunto. É bom saber que a velocidade de download, que é o que as operadoras gostam de fazer propaganda a respeito, é apenas um dos componentes de uma boa conexão. Há outras variáveis que você precisa conhecer. E no programa de hoje você vai virar craque no assunto. Com o óculos Rift, a realidade virtual ganhou nova dimensão. Mas dá para experimentar essas novas sensações mesmo com aparelhos improvisados, como esses óculos de realidade virtual feitos de papelão. No terceiro capítulo da série Carros e Tecnologia, como a era digital tornou possíveis os motores flex. E no download da semana, um software bacaninha para você dar um trato nos seus vídeos. O Olhar Digital Plus está começando. Você já deve ter visto o óculos Rift em ação. Se você acompanha o Olhar Digital, com certeza já ouviu falar do aparelho. Ele é uma das boas apostas para trazer a realidade virtual para mais perto de todo mundo. Recentemente, a empresa criadora do óculos foi adquirida pelo Facebook, o que fez todo mundo especular sobre que uso a realidade virtual pode ter no futuro da rede social. Mas o óculos Rift não é o único dispositivo nessa praia. Há outros. Um dos mais curiosos foi criado pelo Google, usando papelão. Isso mesmo, papelão. Fomos conferir como funcionam tanto a mais recente versão do óculos Rift, quanto a versão, digamos, mais despojada do Google. No mundo da Lua ou no mundo que você escolher, a realidade virtual é capaz de nos levar para um espaço digital paralelo. Dispositivos que fazem essa viagem no nosso cérebro começam a aparecer cada vez mais. E a tecnologia promete ser bastante disruptiva em um futuro mais próximo do que a gente imagina. Diversos players já trabalham em seus gadgets de realidade virtual. Por enquanto, os mais avançados são os óculos Rift e o nada tecnológico Cardboard do Google, feito totalmente em papelão. Mas outras marcas já apostam nesse mundo paralelo tão promissor. Para citar alguns exemplos, a Sony promete lançar o Project Morpheus, o óculos de realidade virtual para o PlayStation 4, e a Samsung, que lançou recentemente o Gear VR. O óculos Rift talvez seja o mais avançado até o momento. E se alguém tem dúvida do futuro dessa tecnologia, mesmo antes de o gadget estar disponível para venda, o Facebook, que não aposta em qualquer coisa, comprou a empresa por míseros 2 bilhões de dólares. A sensação de imersão no mundo virtual com o Rift é bem diferente de tudo o que já experimentamos. Além da capacidade de rastrear os movimentos da cabeça do usuário em 360 graus, agora com o monitor OLED de alta definição, a nova versão traz também uma câmera com sensor de profundidade para dar ainda mais realidade aos movimentos do usuário. Com isso, é possível, por exemplo, esticar a cabeça para olhar para fora de uma janela nesta casa virtual. O grande negócio é você ter a sensação de quando você vira a cabeça para qualquer lado, você realmente, o que você está vendo vira na mesma hora, com uma sincronia que ainda não está perfeita, mas já dá amplamente essa sensação, mas que só vai ser ainda mais aprimorada para ficar perfeita, sem nenhum delay de nenhum milissegundo entre você virar a sua cabeça e a tela virar junto.
Talvez em uma tentativa de desmistificar a realidade virtual e popularizar a experiência, o Google lançou há pouco tempo o Cardboard. A caixa de papelão com 2 lentes simples utiliza qualquer smartphone Android como tela e é montado pelo próprio usuário. E quem diria, agora, como os iPhones têm telas maiores, basta procurar aplicativos que sirvam para o modelo de papelão que o aparelho vai caber na caixinha também. As propostas são bem diferentes, mas igualmente interessantes. Provavelmente, ao lado de inúmeras outras, devem conviver lado a lado neste mercado emergente. Se em princípio a realidade virtual sugere apenas viagens digitais e o uso em games, saiba que quem já estuda e pesquisa esses dispositivos tem muito mais ideias para aplicações da realidade virtual. Imagine o que serão os jogos em primeira pessoa. Mas em qualquer game que use a realidade virtual, o usuário vai poder participar da cena vivendo uma experiência bem diferente do que é hoje. Saindo dos games, podemos assistir a um jogo de futebol em casa, mas como se estivéssemos lá no estádio. E melhor, dá para escolher o melhor lugar da arquibancada ou até mesmo assistir a partida de dentro do campo. A criação de ambientes virtuais também é uma promessa grande para o mercado imobiliário. Com a realidade virtual, o possível comprador de um apartamento, por exemplo, poderia visitar a unidade, conhecê-la por dentro e até conferir a vista da janela antes mesmo do início da construção. Outra ideia de aplicação são nos filmes e animações 3D. Seria outra experiência interessante poder assisti-los como se estivéssemos dentro da tela, né? A imaginação é o limite e a tecnologia de realidade virtual ainda está só no começo. Depois da aposta do Google, Facebook e outros grandes players, resta alguma dúvida que vamos viajar muito mais no futuro? É com certeza uma tecnologia disruptiva que vai sim fazer parte das nossas vidas daqui para frente. Todo mundo vai ter um dispositivo de realidade virtual em casa. No próximo bloco, no terceiro capítulo da série Carros e Tecnologia, veja como a era digital ajudou a criar os motores Flex. O Olhar Digital Plus volta já. Os motores flex se tornaram comuns no Brasil há algum tempo, mas o conceito de um motor capaz de trabalhar com diferentes tipos de combustível já está presente em vários outros países. A diferença é que fora daqui, a gasolina não convive apenas com o etanol. O surgimento desses motores híbridos ganhou um grande impulso com a tecnologia digital. Saiba por quê. Álcool ou gasolina? Bom, tanto faz, pelo menos para a maioria dos donos de carros novos no Brasil. No ano passado, dos quase 4 milhões de veículos 0 km licenciados no país, mais de 88% eram equipados com motor bicombustível. O número é da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O primeiro carro brasileiro capaz de rodar com gasolina ou etanol foi lançado em 2003, 11 anos atrás. Os motores flex normalmente utilizam o etanol como segundo combustível, além da gasolina, claro. Entre mudança de materiais e estrutura reforçada, sem tecnologia, não existiria carro flex. Mais precisamente, sem injeção eletrônica, não haveria motor flex. Gasolina e álcool produzem queimas diferentes. Os dois combustíveis precisam de temperaturas e quantidade de oxigênio diferentes para funcionarem bem. E o motor flex funciona assim. Um sensor detecta a mistura do combustível e ajusta eletronicamente a injeção.
Assim, seja totalmente com álcool ou gasolina, ou ainda com qualquer proporção de mistura, uma programação eletrônica através de algoritmos matemáticos faz com que o motor ofereça o melhor rendimento possível para aquela mistura. E ele vai entender que você está numa situação intermediária, numa mistura de tantos por cento de gasolina ou de álcool, e aí ele vai atuar o motor, vai fazer com que o motor tenha o seu rendimento ótimo em cada ponto. O sensor que acabamos de citar é item indispensável para o carro Flex. O sensor Lambda faz a leitura dos gases que saem do motor logo após a partida. Se houver muito ar ou muito combustível na queima, o sensor Lambda envia um sinal à central eletrônica do motor para receber mais ou menos oxigênio. Como gasolina e etanol emitem gases resultantes diferentes, a sonda identifica o que o carro está queimando. Esse sensor ele faz a leitura do nível de oxigênio que você tem e o nível de mistura que você tem de combustível na saída de gases, ou seja, no escape. Depois que já efetuou a queima no motor, quando os gases estão saindo, ele faz essa leitura. Essa leitura é transformada num sinal elétrico via tensão e é mandada para o módulo, né? O módulo do carro. Então o módulo faz o gerenciamento. Então, através dessa leitura ele vai saber qual que é o nível de combustível que você tem e o nível de ar que você tem, e aí ele vai saber se você tem mais ou menos álcool ou gasolina na mistura. Mas há um porém. Para funcionar, a sonda Lambda tem de ser aquecida a cerca de 300 graus. Nas sondas mais antigas, os próprios gases de escape aqueciam, mas era preciso esperar vários minutos até que o sensor pudesse ser colocado em funcionamento. Atualmente, existe uma resistência que permite o aquecimento em cerca de 10 segundos, mesmo quando os gases de escape estão a uma temperatura baixa. O que persegue os carros Flex desde o início é o famoso tanquinho de gasolina para partidas. Ele se encarrega de injetar o combustível na admissão e assim melhorar o arranque e o funcionamento do propulsor antes de atingir a temperatura ideal. O álcool, devido ao poder calorífico ser diferente, em partidas, em situação que você tem uma temperatura externa muito baixa, você não consegue partir o carro. Você tem dificuldade. Isso acontece desde a década, né? Exatamente, 80, com exatamente, da década de 80, exatamente, você ligava o afogador lá. Então, para você não ter essa condição, você tem esse tanquinho, né? Mas o tanquinho foi abolido em modelos mais modernos. Em alguns, o equipamento no tanque, que por meio da medição da diferença de condutibilidade elétrica de ambos os combustíveis, faz a leitura antes de gasolina, etanol ou qualquer proporção de ambos entrarem no motor. Outros carros utilizavam um sistema que aquece o etanol durante a ignição para permitir a partida. O que há de mais moderno atualmente são as chamadas flautas de injeção eletrônica. É o famoso sistema de partida frio, que você já deve ter ouvido falar, o pessoal também já deve ter ouvido falar. Então ele não tem o tanquinho, a injeção do combustível é feita de forma direta, que a gente fala, né? A injeção direta é igual, por exemplo, isso foi aprendido de alguns sistemas, por exemplo, que hoje a gente tem nos sistemas a diesel, você tem um sistema chamado Common Rail, que é a injeção direta também. Então isso foi aprendido de outros sistemas que já tinham injeção direta e adaptado para os veículos de passeio. Segundo o professor, a próxima evolução do motor Flex está relacionada com o desenvolvimento de um novo sensor. Este seria capaz de identificar o nível específico de etanol no tanque. E isso seria a solução para um grande problema que persiste até hoje nos motores Flex. O grande desafio ainda do motor Flex, e aí a gente vê que existe uma faixa aí para se evoluir, né? É você usar o carro, por exemplo, numa condição extrema. As condições extremas são mais críticas. 100% gasolina, 100% álcool e o carro tem o mesmo rendimento. Se você perdeu os primeiros capítulos dessa série e curte automóveis, aproveite então e reveja. Na primeira matéria, mostramos a evolução das injeções eletrônicas. Lá você vai, inclusive, descobrir mais detalhes sobre a injeção direta dos motores Flex. Na semana passada, mostramos a evolução dos freios e quanta tecnologia está presente no principal equipamento de segurança dos automóveis. E na semana que vem, fique ligado, hein? Veja todas as novidades high-tech do Salão do Automóvel de São Paulo. Nós estaremos lá e com um olhar bem diferente da maioria. Não perca!
No próximo bloco tem um raio-x do desempenho da banda larga. Você sabia que existem duas velocidades diferentes de download e que elas não são as únicas medidas de bom desempenho da sua conexão? Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Qual a velocidade da sua conexão de banda larga? Esta pode ser a principal medida do seu acesso à internet, mas não é a única e muitas vezes não é a mais determinante, especialmente para quem assiste a vídeos online ou se diverte nos games em real time. Outros fatores entram na conta. E é por culpa deles que, de vez em quando, mesmo quem tem uma alta velocidade contratada, tem que conviver com as mais que chatas ampulhetas de carregamento. Entenda por quê. Os medidores de velocidade de conexão já são bem populares. Quando a internet começa a ficar lenta, muita gente recorre aos testes para tentar descobrir o que está acontecendo. O problema é que a maioria dos usuários presta atenção apenas na velocidade e não leva em consideração outros fatores importantes que garantem mais a qualidade de uma conexão. Nunca é demais lembrar, a internet é uma grande rede que se comunica entre pontos. Entre eles, nossas máquinas e os servidores onde as informações estão alocadas. Simplificando bem a coisa, essa comunicação na internet entre pontos se dá através de pequenos pacotes enviados de um lado para outro. E um primeiro fator que assegura a qualidade na conexão é a latência, o tempo que um desses pacotes leva para chegar de um ponto a outro. A latência pode variar muito de uma conexão para outra. Em uma boa conexão cabeada, uma latência baixa fica entre 30 e 40 milésimos de segundo. Já em uma conexão 3G, por exemplo, a latência pode chegar até 1.500 milissegundos. Imagina, o usuário dispara um tiro, esse tiro demora, que está jogando online, esse tiro pode demorar 1,5 segundos para chegar na outra ponta. Enquanto que o outro usuário que está jogando em uma rede bem conectada, ele pega e é quase instantâneo o tiro dele que chega na outra ponta. Outro exemplo no qual a latência prejudica o bom uso da internet são nas chamadas de vídeo ou voz. Uma videoconferência, quando tem uma latência muito alta, essa latência vai fazer com que a outra pessoa demore muito para escutar o que eu estou falando. E depois eu também vou demorar muito para escutar o que ela está falando na outra ponta. Desde 2011, uma resolução da Anatel determina que a latência máxima bidirecional de envio e recebimento do pacote fique abaixo dos 80 milésimos de segundo. A gente não consegue uma latência hoje muito boa quando é um acesso internacional, por exemplo, tá? Porque o caminho é muito maior. Tá? A gente pega e passa por mais redes no meio do caminho, tem o risco de ter alguma rede que está mais congestionada no meio do caminho, por isso que o acesso internacional às vezes tem uma latência muito maior. Outro fator que influencia na qualidade da nossa conexão é o jitter, mas neste caso, melhor explicar com um exemplo. Em uma chamada de voz, a fala é transformada em dados e esses pacotes trafegam de um lado para o outro. O que se espera de uma boa conexão é que esses pacotes cheguem ao destino com um intervalo fixo entre um e outro. Mas às vezes, em função de uma rede congestionada, os pacotes não chegam de maneira constante. Jitter é exatamente essa diferença de espaço de entrega entre um pacote e outro. Quando o jitter está muito alto, quer dizer, os meus pacotes estão muito espaçados entre um e outro. Eu tenho uma diferença de espaço entre um pacote e outro muito alto aí dentro. No que isso influencia? Tá? Quando o computador que está recebendo isso recebe esse espaço muito afastado entre um pacote e outro, então ele muito mais próximo do que ele esperava, pode gerar uma voz metalizada. Bom, já explicamos que a comunicação na internet se dá através da troca de pacotes. Acontece que, às vezes, alguns pacotes enviados se perdem no meio do caminho. Isso ocorre quando uma rede está muito congestionada.
De acordo com outra resolução da Anatel, essa perda de pacotes deve ser inferior a 2%. A perda de pacotes influencia, por exemplo, quando jogamos online. Se um pacote se perde, o comando não chega na outra ponta. E quando uma chamada de voz, de repente, fica muda, também isso provavelmente se trate de perda de pacote. Agora que você também já conhece e entende o fenômeno da perda de pacotes, podemos falar em velocidade. Normalmente, o usuário comum não dá muita atenção. Quando faz um teste de velocidade, observa apenas a velocidade de download e pronto. Mas é importante saber que a comunicação na internet se divide em dois tipos de pacotes: TCP e UDP. A maioria das ferramentas mede apenas a velocidade TCP, que é a mais comum no nosso uso diário da internet. São os pacotes TCP que usamos para acessar nossos e-mails e navegar pela web. A principal característica do TCP é que a informação, mesmo que demore, é entregue de qualquer jeito. Então, se por um acaso algum pacote se perder no meio do caminho, vai haver de novo uma retransmissão desse pacote. Então eu pego e tenho certeza que o meu dado vai chegar. Já os pacotes UDP não têm garantia nenhuma de que vão chegar ao seu destino. Mas ainda assim, os pacotes UDP estão cada vez mais presentes na nossa vida online. Chamada de voz, eu quero falar e eu quero que a pessoa receba na hora aquilo. Tá? Eu não quero se perder um pacote no caminho e depois vamos retransmitir de novo para garantir que chegou a voz. Não, eu quero que chegue, porque se a voz chegar 10 segundos depois em uma conversa, não me adianta nada. Então, no caso de chamadas por voz e vídeo na internet, é melhor que a gente pegue e envie. Se perdeu no caminho um pedaço, ótimo, fica perdido, a pessoa vai falar de novo depois. É o que acontece hoje no celular. Jogos online também trabalham com pacotes UDP. Afinal, de nada adianta um comando em um game que seja executado 10 segundos depois do comando do jogador. Vídeos streaming ao vivo também usam pacotes UDP. De acordo com o Marco Civil da Internet, as operadoras são proibidas de priorizar uma dessas velocidades. A não distinção de tráfego está garantida na cláusula que discute a neutralidade da rede. Assim, quando a gente mede nossa velocidade de conexão, TCP e UDP devem ser bastante próximas, se não iguais. O Comitê Gestor da Internet no Brasil disponibiliza uma ferramenta online que mede todos esses fatores de qualidade de uma conexão. Diferente de muitos outros medidores, a aferição é feita em um ponto neutro, próximo ao usuário. O usuário mede um ponto neutro, ele passa da rede da operadora, então ele garante que a rede da operadora dele tem a qualidade mínima que está sendo ofertada para ele e, ao mesmo tempo, ele não sofre interferência de redes de terceiros. E não sofrendo essa interferência de redes de terceiros, a operadora não pode dizer que a culpa é de outra rede que não é da dela, aí dentro. Então, é uma maneira do usuário se defender quando ele está medindo e poder mostrar para a operadora, ó, aqui a gente está medindo e está dando esse tipo de qualidade. Agora que você já conhece todas as variáveis que classificam uma boa conexão, faça o teste. Acesse olhardigital.com.br e confira o link para experimentar o sistema de medição de tráfego internet. Um software super simples e fácil de usar para rápidas edições de vídeo. Confira no download dessa semana. O Blurry Video Cleaner Free é um editor de vídeos que ajuda o usuário a corrigir pequenos detalhes e aprimorar a qualidade dos arquivos audiovisuais. Com ele, é possível ajustar detalhes como brilho, cor e sombreamento de maneira simples. Do lado esquerdo da tela, um quadro que exibe o vídeo editado, além de uma linha do tempo com o tempo de execução do arquivo. À direita, ficam controles de edição dispostos em barras. Por meio delas, é possível controlar a intensidade de cada um dos efeitos disponíveis. O software suporta os principais formatos disponíveis no mercado. É possível pré-visualizar as modificações clicando em Preview, que fica do lado inferior direito da tela.
Para editar vídeos sem dor de cabeça e usar um software limpo e simples, acesse olhardigital.com.br. Você encontra mais este aplicativo gratuito na nossa área de downloads. Está chegando a hora. Grandes novidades vêm aí no seu portal de tecnologia. Uma nova safra de aplicativos e uma ferramenta inédita que vai mexer com o dia a dia de quem trabalha com tecnologia. Aguarde! Enquanto isso, junte-se a nós. Acesse olhardigital.com.br, faça seu cadastro e participe da comunidade mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!